Passando, repassando, reflexo da vida. Já estamos chacoalhando? Já estamos chacoalhando a vida? Oi, 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 eu sou a Alida Costa, artista, humanista e muitos istas, como diz um amigo meu aqui. E nós estamos no Chacoalhe, na TV Praia Grande, nos nossos canais do YouTube, logo no Spotify, e vamos lá, né? Olha só, hoje a gente vai entrar num tema muito especial, mas antes de entrar no tema e de você ficar curioso para saber sobre o que a gente vai falar, a gente vai brindar. Pega aí o seu chá e vamos chacoalhar. Vamos chacoalhar a vida porque é o bem mais precioso que a gente tem. E hoje eu vou chamar quem quer falar comigo, porque eu tô sozinha de novo, então a gente vai conversar aqui com você. E nós vamos ter um tema muito, muito, muito forte. Saúde. Saúde, produtor. E é muito legal, gente, porque a gente vai falar de um tema muito, muito importante para mim e eu acredito que para muitas mulheres. É o tema da maternidade ou não e o casamento. Dois itens extremamente importantes e ligados e que até hoje as mulheres ainda sofrem bullying até quando elas decidem não ser mãe ou quando elas decidem não casar. Então esse é um dos temas que eu quero vir trazer para vocês e abordar. Por quê? Porque eu tive uma decisão que transformou a minha vida e hoje eu consigo fazer coisas e compreender o que essa decisão que eu tomei há 43 anos atrás, com 15 anos, faz com que a minha vida tenha um rumo diferenciado, né? Hoje, uma mulher decidir não ser mãe, né? Ela ainda é pressionada pela sociedade, pela família. Ai, mas você não vai ser mãe, coitadinha. Não, você merece, é uma coisa tão importante. Ai, a família. Gente, é uma coisa de louco. Por quê? Porque a pessoa tem o direito, né? Nós somos mulheres, viemos com essa oportunidade maravilhosa de ser um veículo para trazer as pessoas ao mundo, mas nós temos o direito de optar, né? E casar, né? Esse processo casamento, relações familiares, né? Eu com 15 anos, exatamente com 15 anos, vocês que me acompanham sabem aí da minha infância, dos processos todos que eu lutei pela vida, e com 15 anos vocês também, em algum outro chacoalhe, eu falei sobre esse tema, só que não abordando do jeito que eu vou abordar hoje, porque venho sido provocada por várias questões. Então hoje nosso tema, na verdade, não é só isso, nosso tema é decisão. Hoje o tema é quais as nossas escolhas, quais as nossas decisões do presente que impactam a nossa vida futura e muitas vezes até a passada, né? Então, quando eu decidi com 15 anos e hoje eu posso dizer para vocês que eu tinha a lucidez, eu consigo entender e lembrar de todos os caminhos que eu fiz, porque eu tive duas decisões com 15 anos. Eu estava bem indignada com os processos, o que eu via. Então já com 15 anos eu dizia, não, eu não posso perder tempo. O que é perder tempo, né? O que é ganhar tempo? Isso eu não tinha muita noção. Eu vou estar falando para vocês hoje umas coisas que de uma certa forma eu visualizava, como muitas vezes eu visualizo muitas coisas, mas eu não sei efetivamente como é que elas vão se portar. Mas depois de 43 anos eu consigo hoje estar aqui compartilhando com você que ainda sofre um bullying, ou sofre uma pressão social, ou sofre uma pressão pessoal, psicológica, de tudo que foi e que é embutido em nós mulheres. Porque nós temos que ser assim, nós temos que fazer assado, nós não podemos isso, nós não podemos aquilo, nós temos que seguir esse padrão, nós temos que ser assim, nós temos que ser assado, e a gente não consegue nem respirar direito, porque tudo é imposto a nós de uma forma absurda ainda. E nesses anos todos, por que eu voltei nesse tema, né? E eu vou falar o que impactou essa decisão dos meus 15 anos com você. E depois deixa aí nos comentários o que você acha, se eu tô indo pelo caminho, se o que eu tô passando hoje, o que eu tô trazendo hoje, faz algum sentido para você. E se o que eu tô vivendo hoje também é algo que seja interessante
né, para ser compartilhado, porque eu acredito que a gente precisa falar mais sobre esses temas que estão mais recorrentes. E é inacreditável, eu achei que estava mais fácil, mas eu vendo muitas meninas, mulheres, e a oportunidade de a gente ter esses veículos de comunicação onde as mulheres estão conseguindo falar mais sobre os seus processos, sobre as suas angústias, sobre os casamentos falidos, sobre o impacto emocional da pressão social sobre nós enquanto mulheres. Nada contra ser mãe, tá? Eu não sou contra. Eu não sou contra os homens também, mas nessa sociedade machista que a gente vive, cara, é inacreditável. Às vezes, quando eu fico lembrando dos meus pensamentos com 15 anos, com 18 anos, eu tenho uma memória assim, que é muito dura às vezes para mim. Porque eu sofri demais. Por quê? Porque eu sofri muita pressão. Mas eu não queria nem saber. E aí o fato de ter passado por todas as coisas que eu passei na minha primeira infância, eu acho que me trouxe todas essas determinações. A vida pode acabar nesse momento. E aí, o que eu vou fazer? E aí tinha todo um contexto social ainda velado de desrespeito à mulher, absurdo, e ainda existe até hoje, e muito, mas nós estamos conseguindo falar, nós estamos conseguindo nos libertar de amarras. Então criou-se uma falsa expectativa dentro do universo social que a mulher agora é livre, ela pode fazer o que ela quiser e tá tudo certo, né? E que, nossa, agora ela trabalha, ela tem o direito de não casar, de não constituir uma família convencional que a sociedade fala, né? E impõe, mas às vezes eu falo no terror psicológico que é feito, às vezes é escancarado mesmo e às vezes é velado, né? Às vezes numa fala travestida de legalzinha, tá lá um preconceito em relação a uma decisão que a mulher tomou. Mas da onde veio isso e qual foi a decisão? Então, usando a minha vida como um exemplo. Bom, eu com 15 anos, né, olhava para o mundo e falava, cara, que mundo incrível eu tenho pela frente aí, porque agora eu tenho condição de fazer o que eu quiser. Tinha recebido alta da doença que eu tinha e comecei a olhar o mundo. Começou a dar pânico. Por quê? Porque estava um caos, as pessoas doentes, as pessoas sem coerência, sem nexo umas com as outras, a grande maioria da sociedade, um puxando o tapete do outro, as mães mudando, tendo que largar seus filhos com uma das amigas para poder trabalhar. Porque elas tinham que ter o direito. Por quê? Porque enquanto elas elas não eram valorizadas e respeitadas porque elas dependiam de forma terrível, como uma amarra, do dinheiro dos seus maridos. E aí muitas vezes era migalha, sempre a migalha. Toma aqui, eu fico no controle. Ah, não, você pode fazer isso. Enquanto ele estava lá ralando, não desmerecendo o fato de alguém que provê, seja ele homem ou mulher, ele está provendo, mas quem está cuidando do núcleo familiar, seja um homem ou uma mulher, ele tem o mesmo direito, porque cada um faz uma coisa, um traz o dinheiro, o outro traz... Então, numa sociedade, num negócio, às vezes um entra com o serviço e o outro entra com o dinheiro. Pronto, os dois precisam estar bem alinhados para que a coisa seja harmônica. E até hoje não é. Né? Até hoje existe um processo bastante complexo de quem fica em casa é desmerecido. E aquilo lá eu já via, não só na minha família, mas nas famílias das vizinhos, das pessoas, eu falava, não, gente, tem um jeito diferente. Eu não vou fazer com que ninguém me domine. Então foram as duas decisões, não ser mãe e não casar. Por que essas duas decisões? Primeiro, porque o casamento eu olhava e falava, cara, é totalmente falido, né? As pessoas não respeitam umas às outras. Então essa coisa de estamos vivos e os homens podem fazer o que eles quiserem, os meninos podem fazer o que eles quiserem, eles podem humilhar as mulheres, eles podem comer todas as mulheres, eles podem sair com quantas eles quiserem, mesmo casados ou não. E as mulheres não podem. Ela não pode vestir uma roupa, ela não pode vestir uma coisa, ela tem que pedir a bênção
né? Então, não vou nem entrar nesse mérito, tudo que a gente já sabe do que as mulheres têm sofrido, e ainda é uma loucura que no século XXI a gente ainda veja situações absurdas. Se você passa por alguma coisa dessa, gente, saiba que você pode e consegue se libertar disso. Se você já viu alguma coisa, cara, a gente tem muitos processos, né, hoje em dia, e muitas pessoas que fazem com que a gente não esteja sozinha, seja lá com que a gente esteja passando, né? Então, o que acontece? Naquele momento, eu vi aquilo, e aí outra coisa, eu falei, não, casar. Aí eu vou, caso, tenho um filho. E aí o cara vai se apaixona por outra pessoa e resolve ir embora. Quem é que fica com o filho? As mulheres. Grande maioria. Se dá pra contar nos dedos os amigos que eu tenho, que são os homens que cuidam dos seus filhos. E depois que se separaram. Aliás, eu acho que eu conheço um. Imagina quantos amigos que eu tenho, quantas pessoas que eu conheço. Né? Agora, as mulheres, a grande maioria fica com 1, 2, 3, 4 filhos. Né? Porque o cara quer ter filho. Ele quer procriar. Mas e aí? A responsabilidade. Né? Então aquilo me angustiava de tal forma que eu falei, cara, não é possível nessa existência eu ter essa condição. Eu tenho que quebrar esse sistema. Eu não vou fazer isso porque eu tenho uma missão diferente. E isso lá atrás eu já pensava que eu tinha que fazer alguma coisa melhor. Conforme eu ia vendo o mundo do jeito que estava, eu falava, não, cara, como que eu vou colocar mais uma pessoa no mundo para sofrer, para ficar desesperado, para ter que se virar em 200? Não vai ter gente, não vai ter planeta. E aí era muito louco, porque eu lembrava dos processos da minha avó, que veio lá da Hungria, né, que se apaixonou no navio e que teve um monte de filhos, o meu avô morreu e ela teve que se virar sozinha com 6 mulheres e um homem, e aí foi toda uma luta, uma guerreira. Aí a minha avó, por parte de pai, querida, maravilhosa, que comentou quando eu tinha 15 anos, ela também me virou, talvez ela tenha sido uma boa auxiliadora, da minha decisão, e eu não tinha pensado nisso. De repente eu tô aqui pensando com vocês. A minha avó virou para mim e falou assim, vocês estão aí, né? Eu tava lá no sítio com os amigos e tal. Ela falou assim, puxa, a vida de vocês é muito boa hoje. E eu vou contar uma coisa, você gosta muito do seu avô, né? Nossa, meu avô, Messias, era um fofo, querido, pai do meu pai. E aí ela virou para nós e falou assim, para um grupo de amigas que eu tinha levado para ir pro sítio lá na casa dela. Olha, minha filha, vocês aproveitem hoje um dia muito bom, porque no meu tempo, eu lá com 13, 14 anos, e eu nem sabia o que era namorar, casar e tal, eu via o povo, né, falando e tal, eu via as famílias, mas a gente não sabia muito, ninguém falava muito. E aí ela contando, tinha um menininho até que eu olhava assim, eu achava interessante, mas eu nem sabia o que era. E aí chegou um forasteiro na cidade, de acho que 22, 23 anos, e aí o pai dela vira e fala assim pra ela, olha minha filha, você vai casar com aquele fulano lá. E o fulano era um velho de 22 anos, por exemplo, sei lá, 10 anos a mais. E ele era o forasteiro que chegou na cidade. E aí o que aconteceu? Quando ela vira e fala assim que... Ela falou, já que eu vou ter que casar, o pai negociou eu lá com o forasteiro. E aí o que acontece? Eu casei. E aí teve a festa e tal, e aí quando foi a minha surpresa à noite, quando eu descobri que além de lavar, cozinhar e passar para aquele velho, eu ia ter que me deitar com ele. Cara, eu nunca esqueci esse movimento, nossa, agora deu até uma vontade de chorar. Porque eu não tinha me ligado ainda que a minha avó era tão importante, eu já tinha me ligado, na verdade, né, mas agora comentando esse tema de uma forma mais forte, assim, e trazendo ele para a gente fazer reflexões do que a gente vive hoje, apesar de a minha avó, né, ela é muito significativa porque na família do meu pai tem a bugre, a indígena, que o bisavô roubou lá na aldeia e colocou num quarto e disse para a família, se ela
virar gente, eu caso com ela. Eu fico com ela, no caso não, eu fico com ela. E daí a minha geração ter, né, a ancestralidade indígena, que a gente tanto luta hoje pelo direito indígena. Então também tenho essa parte da minha ancestralidade indígena. E olha como uma mulher foi tratada dentro da minha família, né? E eu lembro desde a infância, ouvir minhas tias falando, bugre, bisa que era bugre, né? O desrespeito conosco, ele é ancestral ainda também, né? Em outros momentos tivemos as Amazonas, a qual elas me trouxeram hoje a ser artista e fazer o Miraquitando Atlântico para trazer a felicidade plena, né? Por meio da minha arte, o desejo que eu tenho é que todo mundo tenha a felicidade plena quando tem uma arte minha. Então tem toda uma coisa que eu estou costurando ainda em relação à minha história. Então, a decisão que eu tomei com 15 anos, ela reflete na minha vida até hoje. E das duas decisões, uma eu mantive. Por quê? Porque eu não fui mãe. Oficialmente não pari nenhuma criança. Mas casar, eu já não posso dizer a mesma coisa, né? Então foram 5 casamentos, ajuntamento, casamento, enfim, moramos juntos. Já morei junto com 5 pessoas. Casei, tive um casamento maravilhoso com uma pessoa incrível de 14 anos, que cuidou de mim, que me amou, que eu amei, que foi maravilhoso. Fez eu quebrar paradigmas muito fortes. Mas chegou num determinado momento em que eu disse assim, nós fizemos 2 pactos para poder casar. Tanto que quando eu casei mesmo, lá em 90, o pessoal não acreditava, os meus amigos não acreditavam, todo mundo queria ir para o casamento. Por quê? Porque eles falavam, não, a Ali vai casar? Não, não é possível. Não, alguma coisa aconteceu, a família achou que eu estava grávida, todo mundo assim, enlouquecido. Não, que é isso, né? Na verdade, eu casei porque eu conheci uma pessoa que era extremamente incrível, né? Cuidadoso, carinhoso, respeitoso, coerente, animado, enfim. E que a gente estava vivendo meio que junto e aí era uma coisa mais de convencional e foi lá. Só que chegou um momento que eu quebrei uma das regras, das 2 coisas que nós tínhamos decidido. Porque eu disse para ele, a gente tem 2 pactos, que na verdade é 2, quase 3. O primeiro é, eu não vou ser mãe. Então eu falei pra ele, se você quiser um dia ser pai, você avisa e tal, de repente você até faz, aí eu ajudo a cuidar. Pela coerência, porque eu falei, eu não vou ser mãe, não vou colocar uma pessoa no mundo. E a segunda era que a gente não ia se trair e que a gente não ia transformar nossa vida no inferno. E eu não gosto muito de falar sobre isso porque foi muito duro pra mim virar pra cara dele e falar assim, olha, a gente vai se separar. Por quê? Porque eu tô transformando a nossa vida no inferno. Porque você não merece. Eu disse pra ele isso. E a gente se separou. É uma pessoa muito incrível, é meu amigo até hoje, muito, muito querido. Mas eu hoje, depois de tantos anos, eu entendo todos os processos que eu tive que passar, as humilhações que eu tive que passar, as alegrias que eu tive que passar, por todos os relacionamentos que eu tive, que foram 5. E eu não desistia, né? Porque o que acontece? A gente quer compartilhar a vida. A gente acha que... Porque assim, não só que a sociedade impõe, porque realmente a gente ser mulher, autônoma, visionária, ser empreendedora, né? Os homens ficam em pânico. Eles fogem. Eles querem dominar, eles querem te impor. Porque a sociedade ainda está assim. Então foi muito incrível, por quê? Porque quando houve essa ruptura, eu sempre estava atrelada ao meu relacionamento com o trabalho. E aí, assim, como a maternidade ela estava realmente clara de que não seria possível, porque na minha cabeça eu não conseguia me imaginar mãe. Por quê? Porque eu sentia que eu tinha que fazer tanta coisa e que se eu tivesse um filho, eu não conseguiria fazer algumas coisas que eu queria fazer. E, na verdade, hoje eu olho para vocês e falo, eu não tenho o menor problema de não ser mãe, muito pelo contrário. Por quê? Porque eu adoro criança, eu trabalho com crianças, com jovens, eu tenho, responsabilidades diversas. Tem muita gente que fala que eu tenho cria espalhada pelo mundo inteiro, né? Eu ajudei vários jovens, várias pessoas, eu tô junto, né?
doando a minha vida de uma outra forma como mãe. Hoje, sendo budista, tendo parte dessa organização que é a BSGI, a SGI Internacional, nós temos as mães Soka, né? As mães do Kosen Rufo, a gente auxilia todas as outras mães, e quantas histórias a gente não vê de mulheres que foram mães e que tomaram surra de homens, de maridos, foram chutadas ou foram humilhadas emocionalmente, e assim, aí você vai olhando e vai falando, gente, não, peraí, vem cá, vamos abraçar e tal. Então assim, esse tema, ele é muito extenso. Não vou terminar esse chacoalhe falando para você tudo que eu acho, tudo que eu penso, tudo que eu sinto. Eu imagino que vocês tenham visões diferenciadas também. Mas o que impactou na minha vida, então? Eu estou falando da questão de decisão, né? As decisões que a gente toma. Então, eu decidi duas coisas. E o que impactou? Hoje eu entendo que a humanidade ainda não está respeitando a mulher que é mãe. Por quê? Porque os trabalhos existem de uma forma a não permitir que ela seja uma mãe que cuida. Ela foi acumulando funções nesse sentido, né? Ela foi acumulando funções. Então ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que estar linda, ela tem que ter um corpo legal, ela tem que falar bem, ela tem que... um monte de coisa da conta. E os homens, eles ainda não são pais, né? Para compor a grande maioria. Tem um ou outro, tem casos, sim. Mas a sociedade ainda não abraça essa mulher de uma forma decente, né? Então é muito complexo, porque aquilo que eu via lá atrás ainda continua hoje. E o pior é que às vezes as famílias, a sociedade ainda coloca naquelas que resolveram não ser mães um peso do tipo, ai, você vai perder de entender a maternidade. Lembrando, eu não sou contra quem decide, e aí reverencio essas mulheres que trazem outros seres ao mundo. Eu reverencio a mulher que é guerreira e poderosa para ter essa coragem de ser mãe. Desculpa, mas é isso que eu sinto. Por quê? Porque assim, eu não teria mesmo nem hoje, e aí o detalhe, né, foram 5 relacionamentos, eu vou e volto, né, você sabe que eu sou meio assim, né, porque teve em todos eles eu fui lá, rever o meu sentimento, meu coração, minhas sensações, se eu realmente queria ou não ser mãe, né, tiveram alguns que queriam muito que eu fosse mãe, né, e eu falava, não, gente, muita calma nessa hora, peraí, né? E aí o que acontece? Num deles eu falei, não, eu quero ser mãe. E aí descobri que o companheiro não podia ser pai. Pensa. Então eu entendo hoje, com a filosofia humanista, que a gente tem um karma, que a gente tem umas ações e uma missão mesmo, né? E nessa existência eu não vim efetivamente para ser mãe, e foi uma decisão minha. E aí quando eu tive a oportunidade ou o desejo, não foi, e ainda bem que não foi. Por quê? Porque o relacionamento acabou de uma forma terrível, uma situação assim péssima. Fui humilhada, teve toda uma pressão psicológica extremamente absurda de ter vivido coisas que eu tinha determinado que eu não casaria por conta de não permitir que as pessoas fizessem aquele tipo de situação comigo. E mesmo coerente, mesmo avaliando muito o que eu fazia, mesmo muito racional, eu emocionalmente caí várias vezes, né? Ao ponto de estar tão emocionalmente destruída que o gatilho do processo suicida, ele começou nas relações doentias que eu passei a ter. Então, se libertar destes processos é uma coisa que, não é tão simples, e que a gente precisa ter uma rede de proteção. Nós precisamos conversar com as nossas mulheres que estão ao nosso redor, com as nossas
familiares, com as nossas amigas, com as pessoas que estão ao nosso redor e que também podem sentir a mesma coisa que a gente está sentindo ou já superaram alguma coisa semelhante e podem nos ajudar. O que nós não podemos é nos calar, nunca mais. Nós temos uma missão nessa existência. Você tem uma missão muito importante. Eu não estou dizendo que eu sou afeminista no sentido de os homens são terríveis. Não. É a sociedade que, para o meu ver, ainda é muito machista e não é humanista, não é feminista no sentido do respeito à dignidade absoluta da vida. E aí as mulheres acabam estando num patamar de mais pressão. E o mais delicado, gente, não é só cuidar das meninas e cuidar das mulheres e ensinar elas o como nós podemos ser melhores, como a gente tem que se virar e tal. Não. Quem é que pare um menino? Quem é que dá a luz a um homem? É uma mulher. Então, não é só a questão social, mas nós precisamos nos unir no sentido de a educação masculina, ela precisa também partir das mulheres que são mães, que quando a gente faz o nosso papel dentro dos núcleos que a gente está, mesmo sendo mãe ou não, em relação a dizer para um menino, dizer para um jovem, para um rapaz, para um adolescente e para os nossos amigos, que aquilo que ele está fazendo é um absurdo, né? Deixar uma mulher grávida e ela vai se virar e vaza é insano. Né? Mas também às vezes é melhor até que suma, porque de repente acaba fazendo tantas outras atrocidades que às vezes é até melhor. Mas nós precisamos conversar mais sobre como estamos educando os homens que estão na nossa vida. Porque se a gente sente essas dores, se a gente sente esse sofrimento, o que é que a gente pode fazer para mudar? Então, qual é a minha decisão? É estar aqui hoje conversando com você, porque esse tema não está esgotado, esse é só uma provocação. Se você gostou, se você acha que dá pra gente conversar mais, deixa aí as informações que a gente vai conversando. De repente eu faço um outro chacoalhe, onde a gente pode trazer alguma outra pessoa pra gente também insistir um pouco nesse tema e ver se a gente dá uma luz. Porque a vida é o nosso bem mais precioso. A gente está aqui para ser feliz, para a gente viver em harmonia entre sociedade, respeitando as diversidades, os gêneros, as opções sexuais, as opções de vida, as opções de determinação do que nós fazemos enquanto estamos vivos. Que não esquece, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Ninguém vai ficar para semente da semente da semente. Você pode deixar até uma sementinha se você foi mãe. Mas que semente você vai estar deixando, né? Agora, o que acontece é a nossa vida é o bem mais precioso. Nosso corpo é nosso templo. E o que a gente está fazendo com ele, né? Quais as relações que a gente está se movimentando. Então é isso, um chacoalhe de chacoalhar a vida e reverenciar a vida de todos os seres. Muita gratidão. É bom demais, né? É isso aí.